Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao canal Geo e Mapa. Estamos aqui para mais uma videoaula e o tema da vez é Geologia e Relevo do Território Brasileiro. Então a gente vai falar um pouco mais sobre o quadro geológico e principalmente sobre os recursos minerais existentes no território brasileiro e também um pouco sobre a geomorfologia do Brasil, ou seja, as formas do relevo brasileiro. Mas antes de focar no Brasil, a gente precisa retomar um conceito muito importante, que é o de estruturas geológicas. Galera, existem no planeta 3 estruturas geológicas, apenas 3. Vamos falar brevemente sobre cada uma delas. Começando então, os dobramentos modernos. Como o nome sugere, os dobramentos modernos são estruturas geológicas formadas recentemente. Galera, recentemente, considerando a escala de tempo geológica, tá? Estamos falando de tempo geológico, milhares de anos, beleza? Esquece disso não, hein? Então, essas estruturas, os dobramentos modernos, eles se formam em áreas de encontro de placas tectônicas, tá? Aquelas áreas de bordas de placas tectônicas. Vocês já devem ter estudado sobre placas tectônicas na aula de geologia geral, correto? Muito bem. Outra informação importante sobre os dobramentos modernos. Eles são estruturas instáveis. E são instáveis justamente porque se formaram há pouco tempo, geologicamente falando. Tá? Então, eles ainda estão em processo de consolidação. E o que se refere a essa instabilidade? Por que é instável? Tá? Isso diz respeito a quê? Então, já que eles estão se formando ainda, estão em processo de consolidação, estes dobramentos modernos estão mais sujeitos a atividades como vulcanismo e abalos sísmicos. Vulcão e terremoto. Tranquilo? Então vamos lá. Dobramentos modernos são estruturas que se formam em áreas de encontro de placas tectônicas, são recentes, geologicamente falando, e por isso são muito instáveis, suscetíveis a abalos sísmicos e terremotos. Beleza? Esse camarada aí embaixo tem uma paradinha para falar. Inteligente ele, hein? Vamos ouvi-lo. O Brasil está no centro da placa sul-americana, portanto, não há dobramentos modernos no nosso país. Galera, presta atenção aqui. O Brasil está localizado bem no meio de uma placa tectônica chamada de sul-americana. Então, a gente está afastado das áreas de bordas de placa, de encontro entre placas. Portanto, a gente não tem dobramento moderno, já que esse tipo de estrutura geológica só se forma em área de encontro de placas tectônicas. Tranquilo? Outra coisa importante é que o Brasil não tem vulcanismo ativo e os abalos sísmicos que a gente tem, que são de pequena magnitude e intensidade, eles são decorrentes de outros processos e não daqueles relacionados a encontro de placas tectônicas. Beleza? Vamos para a próxima, então. As bacias sedimentares. Bacias sedimentares, gente, são estruturas que são mais profundas do que as áreas no entorno, do que as áreas em volta. Tá? E como o nome sugere, essas estruturas geológicas são formadas por sedimentos. Tá? Bacias sedimentares são formadas, então, por sedimentos, acúmulo de sedimentos. Está relacionado também ao surgimento daquele tipo de rocha, que é a rocha sedimentar. Muito difícil, né? E outro detalhe, as bacias sedimentares, elas estão, em geral, associadas a uma forma de relevo que a gente chama de depressão. Tranquilo? E a viabilidade econômica dessa estrutura geológica? Aí, as bacias sedimentares, elas estão relacionadas aos recursos minerais energéticos, tais como petróleo, carvão, gás natural, por aí vai. Mas presta atenção aqui, para não errar, presta atenção, hein? Você só encontra recursos minerais energéticos em bacias sedimentares. Não adianta você procurar em outras estruturas geológicas que você não vai encontrar. O processo de formação desses recursos minerais está associado a esse processo de sedimentação, que ocorre somente nas bacias sedimentares. Tranquilo? Cuidado para não errar isso. Isso cai bastante em provas de concurso de vestibular. Cai mais do que o Vasco no Brasileirão. Beleza? Vamos lá. 64% do território brasileiro é formado por bacia sedimentar. Então, logo de cara, já dá para a gente associar aí a questão econômica, o extrativismo mineral no Brasil. Tá? Se mais da metade do território brasileiro é formado por uma estrutura geológica que pode abrigar recursos minerais energéticos, é óbvio que a gente tem uma potencialidade grande de exploração desses recursos. Daqui a pouquinho a gente fala disso. E agora, galera, eu listei aí ao lado
as principais, não todas, tá? As principais bacias sedimentares do Brasil. A bacia amazônica, a bacia do Paraná e as bacias costeiras, aquelas que estão no litoral. Tranquilo? Então vamos para a última estrutura geológica. Os escudos cristalinos ou crátons. Alguns autores também chamam de maciços antigos. E esse nome, maciços antigos, é bem sugestivo, porque refere-se ao período de formação dessa estrutura, que se formou então há milhares de anos atrás. Dentro do tempo geológico, é uma estrutura geológica antiga. Tá? Se ela é antiga, ela é estável. Tá? Ela é mais estável. Ela não está tão suscetível assim àqueles fenômenos de vulcanismo e abalo sísmico que a gente viu lá nos dobramentos modernos. Tranquilo? Questão econômica. Recursos minerais, só que dessa vez não são os energéticos, são os metálicos. Tá? Alguns exemplos: ferro, cobre, bauxita. Galera, presta atenção, guarda aí. De novo, você só pode encontrar recursos minerais como ferro, cobre, bauxita em áreas, em estruturas geológicas que são os escudos cristalinos. Tá? Você não vai encontrar esse tipo de recurso lá nas bacias sedimentares. Tranquilo? Isso é importante, hein? E o Brasil? 36% do território brasileiro é formado por escudos cristalinos ou crátons. Tranquilo? Os principais: escudo das Guianas, do Brasil Central e o escudo atlântico. Beleza? Então vamos dar uma olhada agora no mapa geológico do Brasil, então. Tá aí. Dá uma analisada nele aí. Como vocês podem observar, em verde, são as bacias sedimentares, que representam 64% do território brasileiro. Em laranja, os escudos cristalinos, crátons ou maciços antigos, que representam 36% do território brasileiro. Ó, presta atenção agora, esse é o momento mais importante da aula. Tá? Acorda aí, levanta, acorda, vamos lá. Nós vamos espacializar, nós vamos localizar neste mapa as principais jazidas minerais do Brasil e os principais recursos explorados em cada jazida. Atenção! Quando eu coloco o recurso mineral associado a uma jazida, eu quero dizer que aquele recurso é o mais importante daquela jazida. Tá? Ou por ser mais abundante, ou por ter uma produtividade mais alta, mas não é o único. Isso é importante, é isso que eu quero que vocês se atentem. Não é o único. Tá? Nas jazidas, geralmente, você tem exploração de diversos recursos ao mesmo tempo. Tranquilo? Então, vamos lá. Começando pelas bacias sedimentares, especificamente essas bacias costeiras, como está aí no mapa. Tá? E da região Nordeste, porque está mais visível a bacia sedimentar costeira. Tá? Mas tem no Sudeste também e mais ao Norte. Tranquilo? Que recurso vocês acham que a gente explora ali? Bacia sedimentar, galera, tem que ser energético. Então, petróleo. É isso mesmo. Produção de petróleo em terra firme. É uma modalidade de exploração petrolífera que a gente chama de onshore. Onshore, tá? Em terra. Beleza? Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar um mapa de exploração de petróleo onshore, tá? Mas a gente sabe que a maior parte da exploração petrolífera brasileira ocorre no mar e não na terra, né? E as duas principais áreas de exploração são as de petróleo, né? São as bacias de Campos e a bacia de Santos, tá? Estão aqui no Sudeste, beleza? Bacia de Campos e bacia de Santos. Essa é a modalidade de exploração offshore, tá? Em mar. Tranquilo? Mas daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre a exploração em terra onshore. Vou mostrar o mapa no próximo slide. Mas vamos seguir. Ainda nas bacias sedimentares, aqui na região sul, a gente tem uma exploração aí, mineral. De quê? De carvão. Numa área conhecida como cinturão carbonífero. Tá? O carvão mineral, portanto, sendo minerado, sendo explorado principalmente na região sul, nessa área conhecida como cinturão carbonífero. Beleza? Vamos falar agora, então, dos escudos cristalinos. Nesta área aí, escudo atlântico, mais especificamente na região de Minas Gerais, tem uma grande área produtora de ferro.
Minério de ferro. Qual é o nome dessa área? Isso é fácil, hein? Acertou quem respondeu, quadrilátero ferrífero. Então, o quadrilátero ferrífero é uma das jazidas mais importantes do Brasil. Tá? Tem exploração de vários minérios, como eu falei anteriormente, mas principalmente o minério de ferro. Tranquilo? Ainda sobre o minério de ferro, nessa área aqui do Pará, dentro do escudo do Brasil Central, tá? Escudo cristalino Brasil Central. No Pará, a gente tem uma exploração grande também, uma jazida grande de minério de ferro. Qual o nome dessa jazida? É fácil também, hein? Parabéns para quem respondeu, Serra dos Carajás. Portanto, a Serra dos Carajás, no Pará, é uma importante jazida, uma importante província mineral brasileira. Tranquilo? Dando sequência. Vocês podem reparar que tem uma manchinha laranja de escudo cristalino aí no Mato Grosso do Sul, no sudoeste do Mato Grosso do Sul. Essa área é uma área importante de exploração principalmente de ferro e de manganês. Tá? E qual o nome que recebe essa área? Importante isso também, cai direto, hein? Se liga aí. Ó. Maciço de Urucum. Maciço de Urucum é outra província mineral, outra jazida importante do território brasileiro, localizada no centro-oeste, mais especificamente no Mato Grosso do Sul. Tranquilo? Aqui na área de Rondônia e também do Amazonas, a setinha não foi puxada ali do Amazonas para não gerar muita poluição visual, mas está ali escrito que a cassiterita é explorada principalmente em Rondônia e no Amazonas. Tá? Então, ali no escudo das Guianas, na Amazônia, e no escudo do Brasil Central, em Rondônia. Beleza? Mais um. Não está muito visível no mapa os limites entre os estados, mas isso daí, essa localização aí é o norte do estado do Pará, tá? Num lugar conhecido como Serra de Oriximiná, dentro do escudo das Guianas, como vocês podem ver no mapa. O que é explorado ali? Alguém se lembra? Bauxita. A bauxita, gente, é usada para fazer alumínio. Muito bem. Quem respondeu alumínio acertou. A bauxita, então, é um importante minério na produção de alumínio, que é muito importante no mundo inteiro. E para fechar, o manganês, no Amapá, num local conhecido como Serra do Navio. Serra do Navio, no Amapá, é uma importante jazida de exploração de manganês. Beleza? Dá mais uma olhada nesse mapa aí, porque esse mapa é importante. A gente localizou nesse mapa as principais jazidas minerais do território brasileiro e os principais recursos que são explorados nessas jazidas. Vamos dar uma olhadinha agora no mapa que eu falei para vocês do petróleo. Presta atenção nesse mapa. Esse mapa mostra apenas a exploração petrolífera onshore, que eu falei para vocês, em terra. Em vermelho são as jazidas já consolidadas, que ele chama na legenda de campos maduros. Tá? Repare, no litoral, naquelas bacias sedimentares costeiras. Claro, petróleo é um recurso mineral energético, só forma em área de bacia sedimentar. Neste caso, as bacias sedimentares costeiras. E o que está achurado aí, meio em amarelo, são as áreas em implantação, que ele chama de novas fronteiras. Novas fronteiras para exploração do petróleo onshore no Brasil. Tá? Em cada área dessa tem as informações ali importantes, tem data, tem área, potencial, enfim. Vale a pena dar uma lida nisso daí. Só lembrando mais uma vez que a maior parte de exploração do petróleo brasileiro acontece no mar, tá? Na modalidade offshore. Beleza? Aquelas plataformas de exploração. Vamos continuar então? Agora, gente, eu começo a mostrar uma sequência de gráficos para vocês para ressaltar a importância dos recursos minerais do território brasileiro. A gente sabe que o Brasil é um país de dimensões continentais. Isso traz alguns problemas e algumas vantagens, alguns benefícios para a gente. Dentre os benefícios estão esse daí, de você ter uma diversidade e, em muitos casos, uma quantidade muito grande de recursos naturais. Nesse caso que a gente está falando recursos minerais. Então eu vou exemplificar mostrando alguns gráficos, tá? Começando pelo minério de ferro.
O Brasil é o segundo maior produtor de minério de ferro do mundo, atrás apenas da China, mas bem próximo dela. A China tem 20% da produção mundial, o Brasil 19%. E o Brasil é o quinto país em reserva. O Brasil detém a quinta maior reserva de minério de ferro do mundo. Atrás da CEI, Comunidade dos Estados Independentes, né? As ex-repúblicas soviéticas, Austrália, Canadá e Estados Unidos. Depois vem o Brasil. Olha como é que é importante a análise desse gráfico aí. O Brasil tem apenas a quinta, apenas não, né? Isso é bem significativo. Mas ele tem a quinta maior reserva, só que é o segundo maior produtor. Então mostra que a nossa produção vai bem, né? A gente tem uma produtividade significativa aí. Isso se dá muito por conta da Vale. A empresa Vale, que já foi uma estatal chamada Vale do Rio Doce, tá? Foi privatizada na década de 90, durante o governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso. Hoje é uma das maiores empresas de mineração do mundo, tá? Responsável pelos aqueles crimes ambientais de Brumadinho e Mariana, mas é uma das empresas, economicamente falando, mais importantes do mundo, tá? Na área da mineração. E ela consegue desenvolver uma extração de minério de ferro significativa nas nossas jazidas, especialmente o quadrilátero ferrífero e o Carajás. Tranquilo? Vamos ver outros dois gráficos? Agora de manganês. O Brasil é o quarto maior produtor e também tem a quarta maior reserva. Tá? Importante também. Então aí, ó, quarto maior produtor, quarta maior reserva de manganês. Beleza? Bauxita. O Brasil é o segundo maior produtor e detém a terceira maior reserva de bauxita do mundo. Tá? Dados importantes da nossa diversidade mineral e da nossa produtividade. Tá? E, por fim, o petróleo. Eu coloquei os primeiros colocados ali na produção e o Brasil aparece apenas em nono. Apenas não, né? Isso é bem significativo. Nós estamos entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo. Isso é bem significativo. Vale lembrar, galera, ó, presta atenção. Você está falando de petróleo. Petróleo é a commodity mais importante do mundo. É o recurso mineral mais importante do planeta. Tá? A base da matriz energética mundial é o petróleo. E nós, Brasil, estamos entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo. Isso se deve principalmente à descoberta de petróleo no pré-sal e ao desenvolvimento tecnológico da Petrobras. Tá? Então, a Petrobras é uma das maiores empresas de petróleo do mundo. Em termos de reserva, nós temos apenas a 15ª reserva de petróleo, tá? Conhecida. A Venezuela já detém a maior reserva. Isso daí é uma boa informação para quando a gente analisar a crise atual na Venezuela. Tá? Retomando um pouco o outro gráfico, a produção mundial, os Estados Unidos já são os maiores produtores, graças principalmente à descoberta e à extração de petróleo de xisto. Tá? Em outra ocasião, a gente fala sobre o xisto, sobre o petróleo extraído do xisto. Tranquilo? E, professor, mas e o nióbio? E o grafeno? Pois é, e o nióbio? E o grafeno? Calma, calma. Acabou, Jéssica? Acabou? Então agora vamos para as informações. Tem um infográfico aí, galera, mostrando a produção de nióbio no Brasil. Tá? O Círculo Maior, que está em Minas Gerais, mais especificamente em Araxá, detém a maior produção de nióbio, mas você tem no Amazonas, tá? Então você tem ali explorações importantes de nióbio. Gente, o nióbio, ele é um mineral que quando ele é adicionado ao processo de produção de aço, tá? Naquela composição mineral, naquela mistura mineral que se faz, né, para formar o aço, quando você coloca só um pouquinho de nióbio, o aço fica muito mais resistente e maleável. Então, assim, ele é extremamente importante para a indústria metalúrgica. Tá? E o Brasil é o maior produtor mundial de nióbio, já é o maior produtor mundial de nióbio, e tem 98% de reservas conhecidas de nióbio. Tá? Então, olha como esse recurso mineral é importante para o território brasileiro. Tá? 98% de todas as reservas conhecidas estão aqui no nosso país. E o grafeno? O grafeno ele é um mineral de origem do carbono
que ele é muito fino e muito condutor. Então, ele é tido como o minério do futuro, do desenvolvimento tecnológico. Tá? Por ser muito fino e muito condutor, ele é considerado aí para o desenvolvimento tecnológico um passo essencial. E há a estimativa de que o Brasil detenha a maior reserva de grafeno do mundo também. Então, presta atenção. Esses dois recursos minerais, tanto o nióbio como o grafeno, que são muito importantes para a indústria da tecnologia e para a indústria siderúrgica e metalúrgica no mundo inteiro, estão presentes no território brasileiro em abundância. No caso do nióbio, a gente já tem uma exploração muito significativa. Mas qual é o problema? Alguns políticos falam o tempo todo sobre a exploração desses dois recursos, que isso pode dar uma independência tecnológica para o Brasil. Beleza, mas o problema é isso daqui. Ó. Um custo muito alto de exploração, um custo ambiental muito alto. Lembrando, galera, que a gente está falando de mineração. Mineração é talvez a atividade econômica mais impactante ao meio ambiente. Pensa bem, você tem que primeiro tirar tudo que está em cima, seja vegetação, pessoas, animais. E aí você tem que abrir um buraco, você tem que cavar. Você usa diversos tipos de produtos químicos para desagregar o minério da rocha, para você tornar esse minério mais acessível. Né? E esses produtos, depois que eles cumprem a sua função, eles não podem ser descartados normalmente, porque eles são poluentes. São chamados rejeitos de mineração. Né? Daí você constrói aquelas bacias, aquelas represas e coloca ali dentro. Foi o que aconteceu, por exemplo, em Brumadinho e Mariana, quando uma dessas barragens de rejeitos de mineração se rompeu. Né? Enfim, os motivos são vários, mas essas barragens se romperam e aí teve toda a contaminação, toda a questão das mortes, né? Das perdas materiais, humanas e ambientais. Então, quando se fala em explorar nióbio e grafeno no Brasil, principalmente na região amazônica, que é a fala de alguns governantes, a gente está falando de uma floresta equatorial com muita biodiversidade, responsável por regular a dinâmica climática do nosso país e talvez de boa parte do planeta. Como é que a gente vai explorar esses recursos minerais com a floresta em cima? É complicado. E a gente sabe que essa região é uma região geoeconômica conhecida como Amazônia, ou também chamada de Brasil do futuro, que teria recursos necessários para o desenvolvimento do Brasil no futuro, tá? Como se fosse uma poupança, uma reserva. Isso é verdade. Está aí provando, né, as reservas de nióbio, de grafeno, provando que a gente tem possibilidade de utilizar essas reservas. Mas a gente esbarra neste problema que é a existência da floresta. Né? A existência da floresta não é um problema, pelo amor de Deus. Mas explorar o recurso mineral com a floresta ali implica destruir a floresta. E isso não é bom. Né? Tranquilo? Então, vamos resumir o que a gente viu sobre a estrutura geológica brasileira. A estrutura geológica do Brasil ela é estável. Por quê? Porque ela é antiga. Ela se formou há muito tempo. A gente tem a presença dos maciços antigos e das bacias sedimentares. São estruturas mais antigas geologicamente falando. Isso confere ao nosso subsolo, à nossa estrutura geológica, uma certa estabilidade. A ausência de abalos sísmicos e vulcanismos significativos. Né? Vulcão ativo a gente não tem. E abalo sísmico significativo também não. Outra coisa importante é que ela é uma estrutura geológica cristalina, formada por rochas mais rígidas, por rochas mais antigas. Tá? E, por fim, com grande potencial econômico, que a gente observou no mapa e nos gráficos. Tranquilo? A gente encerra, então, o assunto geologia. E vamos falar brevemente agora sobre o relevo, que é bem simples, na verdade, não tem muito mistério. Vamos lá? Dá tempo de tomar um café? Levanta, toma uma água, toma um café. Para acordar, para não dormir. E vamos lá. Vamos falar sobre o relevo. Existem, gente, 3 classificações principais do relevo brasileiro. Vamos ver quais são. A primeira delas, proposta pelo Haroldo de Azevedo na década de 40, e era uma classificação que a gente chama de fisionômica, baseada apenas na altitude. Tá? Então, era muito simplista, não era muito detalhista. Então, ela foi
abandonada quando surgiu a segunda classificação, que é do geógrafo Aziz Assib Absaber, que apesar do nome, era brasileiro. Então, na década de 60, o Absaber propôs uma outra classificação do relevo nacional. Dessa vez, baseada na história geológica e nos processos erosivos que as formas do relevo sofreram e sofrem ao longo do tempo. Tá? Então, ela ficou conhecida como uma classificação fisiológica. Beleza? É ainda bastante utilizada até hoje. Mas existe uma mais recente, que é a que mais aparece, é a do Jurandir Ross. No final da década de 80 e início da década de 90, o professor Jurandir Ross propôs uma classificação do relevo que é a mais utilizada hoje em dia. Ela é baseada naquele projeto Radan Brasil. Se lembram? O Radan significa Radar da Amazônia. Foi uma política pública de levantamento de dados sobre o território da Amazônia, como o nome sugere. Por meio de imagens de satélites, fotografias aéreas, monitoramento por radar, tá? Então foram feitos imagiamentos, levantamentos cartográficos da região da Amazônia. Esse projeto foi tão bem sucedido que foi expandido para o resto do Brasil. E aí recebeu o nome de Radan Brasil. Tá? E o Jurandir Ross pegou esses dados do Radan Brasil para compor a sua análise e montar a sua classificação do relevo. Então ele considerou, além dessas imagens, a história geológica, os paleoclimas, ou seja, climas do passado da Terra. Tá? E aí ele propôs a sua classificação, que é a que a gente vai analisar agora. Vamos lá? As unidades morfoestruturais do Brasil, professor Jurandir Ross. Você tem, no Brasil, planaltos, planícies e depressões, segundo o professor Jurandir Ross. Em verde, as depressões. Você tem ali embaixo à direita, pela numeração, o nome que cada uma recebe. Tá? Em amarelo, as planícies. E aí, principalmente, a gente tem as planícies fluviais e as planícies costeiras, ou marinhas. Tá? E os planaltos, em laranja. Também tem o nome deles ali. Os principais planaltos, divididos pela época de formação. Tranquilo? Esse mapa é o mais usual, é o que mais aparece nas provas. Tranquilo? Tá aí. Então, vamos resumir o relevo brasileiro. Há um predomínio de planaltos e depressões. E isso é importante por quê? Porque, gente, rios que passam por planaltos são rios que têm um maior potencial de geração de energia, no caso hidrelétrica. Né? E o Brasil, a base da nossa matriz elétrica é a hidroeletricidade. Tá? Então, se a gente tem muitos rios passando por planaltos, isso gera mais facilidade para se construir usinas hidrelétricas, pela questão da declividade do rio. Tá? E aí você consegue a força necessária para a água gerar a energia. Tá? Está relacionado também a questões de navegação e a questão de nascentes. A gente sabe que os rios nascem, as nascentes dos rios estão localizadas em áreas de maior altitude, como em montanhas, planaltos. Tá? Então, isso é importante para o território brasileiro. A gente tem uma diversidade hídrica muito grande. Outra coisa importante sobre o relevo brasileiro é que ele já foi bastante desgastado pela ação erosiva. Mas o quê? Qual o processo erosivo que desgastou e desgasta mais o relevo brasileiro? São os agentes internos ou os agentes externos que modelam o relevo? Interno, aquele que vem de baixo, da superfície terrestre. Externo, aquele que está aqui, na superfície. O que vocês acham? Acho que é meio óbvio, né? Se a gente tem uma estrutura geológica antiga, estável, a gente não tem muitos agentes internos modelando o relevo brasileiro. Né? Porque a gente não tem terremoto, a gente não tem vulcanismo. E aí? Então, o que predomina na modelagem do relevo brasileiro? São os agentes externos. E os agentes externos estão quase sempre ligados ao clima. E aí a gente tem que pensar na tropicalidade brasileira. Então, a gente está num país situado majoritariamente na zona térmica intertropical, portanto, é quente e é muito úmido. A gente tem uma precipitação elevada. Então, a água e a temperatura são os dois principais agentes de modelagem do relevo brasileiro.
Então, o relevo já é bastante desgastado, como, por exemplo, naquela formação muito presente na região sudeste, que são os mares de morros. Lembram disso? Mar de morro é aquela formação que você tem pequenos morros arredondados e muito próximos uns aos outros. Quando você observa isso a uma distância de um mirante qualquer, parecem ondas no mar, tá? Parecem ondas, um morrinho depois do outro. Por isso, mar de morros. É uma formação muito comum aqui no sudeste do Brasil. Tranquilo? E é isso, galera. A gente encerra a aula de hoje. Alguma dúvida? Qualquer coisa, me procure nas redes sociais ou deixe o comentário aqui embaixo. Valeu!